Oi gente, tudo bem? Aqui é a Nanda e hoje eu tô aqui pra falar sobre um assunto um pouco mais sério que o normal. Geralmente a gente fala sobre alguns assuntos mais alegres assim e tal. Só que esse é um tipo de vídeo que eu gostaria muito de falar sobre. Eu e a produção a gente já tinha decidido que íamos falar sobre isso, que é sobre a cultura do estupro no Brasil e como isso funciona, o que é isso. Essa frase, cultura do estupro, surgiu por uma psicóloga que, depois de uma análise do IPEA, que eles fizeram uma pesquisa, falando sobre o estupro, deu no resultado que 65% dos homens acreditam que as mulheres que usam vestidos curtos, roupas decotadas e coisas do gênero estão pedindo para ser estupradas. Depois dessa pesquisa, essa psicóloga, ela chegou à conclusão de que o país tem essa cultura de estupro, de que as pessoas têm essa ideia de que a mulher na verdade não é uma vítima, que na verdade ela pediu para ser estuprada. E por mais que a gente pesquise coisas e leia coisas sobre, você sabe que você jamais pediria para ser estuprada, porque isso é uma violação do seu corpo. Nós somos mulheres e nós todas temos uma opinião sobre, mas tem muitos homens que defendem, o valor da mulher. Então, quando essas coisas acontecem, é pra ficar nervoso. Eu li sobre essa pesquisa do IPEA, que eles, na verdade, erraram na pesquisa, que eles divulgaram errado. Eles falaram que, na verdade, não era 65% dos homens que achavam que a mulher estava pedindo pra ser estuprada. Não, eles falaram que era 30%, algo assim. Geralmente, quando eu vejo essas coisas de Datafolha, todas essas pesquisas, eu analiso bem antes de falar alguma coisa. E geralmente eles estão certos. É aquele negócio de 2 pontos pra mais, 2 pontos pra menos, e é verdade. Só que nesse caso, não tem como. Não tem como você errar num número tão grande. 65% é mais da metade. E sabe o pior? É que as pessoas acreditam nisso. Elas acreditam nesses dados, que na verdade realmente eles erraram. Pensa, você divulga uma coisa séria como essa, eu tenho certeza que é 65%. Porque os casos de estupro só aumentam. Tem muita mulher que pensa assim também. Eu acho um absurdo quando você julga alguém pela roupa que ela usa. A gente não pode fazer isso. E pensa, a mulher, ela não se veste geralmente para os outros, só quando é algo muito, muito específico mesmo. Quando a mulher ela se veste para si mesma. Quando ela usa uma roupa, ela quer usar para se sentir bem, porque ela gosta de usar aquilo. Eu gosto de alguns vestidos curtos, de alguns vestidos decotados. É bonito, cai bem em mim, fica bom e eu gosto disso. E as pessoas não entendem que a pessoa pode simplesmente gostar daquilo. Ela não, tem que ter um motivo para aquilo. Tem que estar se mostrando para alguém ou se mostrar na rua. Você tem que olhar mais a fundo para certas coisas. Então só porque eu uso um decote até aqui embaixo assim, eu sou uma piranha vagabunda, não dá. Você tem que definir uma pessoa pelo que ela fala, pelo que ela é, pela forma como ela pensa. Porque se você for definir a pessoa pelas roupas que ela usa, você vai pirar. Um cara que é todo metaleiro e tal, usa roupa preta, não sei o que e tal, ele só pode gostar de rock. Ele não pode ser um satanista que ele não é uma pessoa ruim por causa daquilo. Olha além da aparência, entendeu? Não julga uma amiga sua que no Facebook que esteja com uma roupa decotada, com um vestido curto, a não ser que você conheça essa pessoa. As pessoas que fazem esse julgamento precoce, geralmente elas têm essa coisa dentro de casa. Às vezes os pais fazem isso tentando cultuar uma mulher que é recatada, no sentido de servir ao homem, de usar roupas fechadas, de trabalhar em casa, esse tipo de coisa. E quando uma mulher é diferente, quando ela trabalha fora, quando ela, não quer casar, não é submissa, nem nada do gênero, ela é considerada uma pessoa fora dos padrões, e isso gera esse tipo de problema, esse tipo de julgamento. É uma pena que hoje em dia a gente tenha que educar as nossas filhas de uma forma que elas sobrevivam ao mundo lá fora. Elas não têm que só sobreviver à violência no sentido de assalto e tudo mais. Elas têm que sobreviver a esses homens que não têm noção. É um absurdo você falar pra sua filha não usar uma roupa curta pra
sair, ou não usar um decote pra sair. Porque a sua filha não tá fazendo nada demais, a sua filha tá usando uma roupa que ela acha bonita e que ela se sente bem usando aquela roupa. E é difícil você ter que falar isso pra sua filha, falar não sai dessa forma. E minha mãe, ela já fez isso, mas porque ela tem medo, e eu entendo ela, porque a gente não faz isso com o intuito de não ficar falada, mas porque ela tem medo de que aconteça alguma coisa, de que apareça um louco na rua e que vá pra cima de mim. Tudo isso porque eu não posso usar uma saia acima do joelho. Tudo isso porque eu não posso usar um decote um pouco mais baixo. Quando você tem liberdade pra escolher a roupa que você quer, você tem que poder escolher e não se fechar porque é perigoso, porque existe esse risco e esse perigo. Você tem um filho homem, você tem que criar ele respeitando a mulher. Olha, meu tio, ele às vezes tem os problemas dele, faz algumas coisas erradas, mas ele jamais fez algo nesse nível. Ele jamais desrespeitou uma mulher, ele jamais bateu numa mulher, ele nunca me bateu, sabe? Ele sempre foi um pai pra mim, né? Ele sempre me criou. E eu não tô falando só de bater, eu tô falando de várias coisas, de respeitar a mulher como ela é, respeitar as escolhas no geral. Se por acaso ela falar palavrão, ou sei lá, se ela tiver uma opção sexual diferente, você tem que respeitar ela. Você tem que ter essa coisa de respeitar a mulher. Alguns homens, eles são assim, eles não têm essa coisa do respeito, né? Eu já falei isso num outro vídeo da cantada. Eu falei que às vezes uns homens mandam cantadas, é bonitinho, mas tem uns que passam do limite, eles não têm noção. Então você tem que ter essa noção, o homem tem que ter essa noção, esse respeito. Se acontecesse, o estupro não seria uma coisa normal. É um absurdo você falar que o estupro acontece. Não tem que acontecer, é esse o caso. Ele tem que entender que o corpo dela é dela e as decisões que ela vai tomar no corpo dela são dela. Não digo que só os homens devem respeitar as mulheres, porque por incrível que pareça, pessoas, mulheres não respeitam outras mulheres. Então quando eu digo que vocês têm que respeitar o corpo da mulher e as decisões que ela toma, eu digo a sociedade no geral, tanto homens quanto mulheres. Eu quero que vocês, homens e mulheres, visualizem isso. Ver você sendo forçado a transar com alguém que você nem conhece, você nunca viu na vida. Você tá sendo forçada aquilo, você tá sendo segurada, você não pode se mover, você tá sendo violada, você sente dor, você se sente humilhada, porque obviamente um estuprador humilha a mulher, não só pelo fato do estupro em si, mas ele depois humilha a mulher, faz tudo o que ele quer com ela, porque não existe esse respeito. Bota isso na cabeça, visualiza você lá sendo estuprado, vê se é bom. É o que eu digo em questão ao aborto, é uma questão da mulher. Se ela faz um aborto, ela tem um motivo muito grave para aquilo. Sempre tem um motivo. Tanto na questão do estupro, assim, que o corpo é da mulher, quanto na decisão da mulher de não querer ter um filho. É uma decisão dela, ela tem que saber o que ela tá fazendo. Não tô falando que eu defendo o aborto, eu só acho que a mulher deveria ter a opção de escolher. Se o aborto fosse, por exemplo, né, uma coisa do homem, se o homem pudesse abortar, com certeza seria legalizado. Porque é um homem, entendeu? O homem sabe o que faz e a mulher não tem esse conhecimento, entendeu? Pelo menos é isso que parece. Não, porque ela não pode tomar essa decisão. Por quê? Por quê? As pessoas têm que entender que a mulher tem que ter essa liberdade de escolha. As leis do país são muito machistas em relação à mulher. Vê se entende essas coisas, porque é muito complicado. Pontos importantes que merecem ser reforçados para vocês pensarem sobre. Pouco mais de 20 anos atrás, foi revogada uma lei que era permitido o estupro dentro do casamento. Existia essa lei de que se você forçasse a mulher a transar com você dentro do casamento, era legal. Até 20 e poucos anos atrás. Parece absurdo porque faz pouco tempo, mas é. Graças a Deus foi revogado, porque não interessa você estar casado com o cara. Se você não quer transar, você não vai transar. Outro ponto. Quando uma pessoa fala que, mas não foi nem estupro porque eu nem penetrei nela, né? Não interessa. Você tá fazendo aquilo, é uma forma de estupro. Gente, vou contar um negócio que aconteceu comigo que eu achei absurdo. Eu me senti péssimo porque as pessoas não podem fazer isso. Eu estava no ônibus, eu estava em pé, eu estava segurando aqui, assim,
no negócio. Tinha um cara do meu lado. Só que o que? Ele começou a segurar meu pulso. Aí eu fiquei meio assim, né? Ele não segurou, tipo, balançou, segurou, pediu... Não, ele estava acariciando o meu pulso. Aí eu tirei a mão e coloquei mais embaixo. Não fiz nada, porque ele pelo menos foi só no pulso. Porque se tivesse sido outra coisa, eu teria feito um escândalo. Graças a Deus que chegou no meu ponto, que aí eu pude descer e ir embora. Aquilo não foi um estupro, mas, gente, isso... Você não pode chegar simplesmente numa pessoa que você não conhece, chegar e fazer assim... Você não conhece aquela pessoa, você não sabe o que ela quer, você não pode fazer isso. E eu digo isso para as pessoas que sofrem coisas mais graves ainda. Tipo, você é encoxado, caralho, velho! É uma violação de espaço, pelo amor de Deus, uma violação do corpo em si. Imagina a sensação, deve ser uma coisa muito ruim. Você tá lá tranquilamente no metrô, né, porque no metrô deve ser ainda com mais frequência, porque é sempre cheio toda hora. O cara te encoxa e ele tá de pau duro ali, encostando em você. Isso é horroroso. Isso é muito ruim. Pelo menos uma boa parte das meninas, né, uma grande maioria, tem uma história de abuso ou de estupro ou de violação de espaço dessa forma. E no início eu não tinha uma opinião formada, mas depois de um tempo eu comecei a pensar e eu falei, isso é absurdo. É no metrô, aqui em São Paulo, o Alckmin querer fazer um vagão só pra mulher. Gente, isso é absurdo. Eles estão fazendo um vagão de mulheres, só pra mulheres, porque acontece esses abusos no metrô. Mas ao invés de você fazer um vagão pra mulher, por que você não educa a sociedade? Que é mais difícil, né? É difícil você pôr isso na cabeça das pessoas, mas é assim que tem que ser feito. Não adianta você colocar um vagão rosa só pra mulher e o problema continuar, porque há mulheres que não vão entrar no vagão. Você tá isolando a mulher pra não ter que resolver um problema maior. Impressionante como as mulheres, elas conseguiram conquistar um espaço muito grande na sociedade e mesmo assim, elas continuam sendo oprimidas em alguma forma. Algo muito recente que aconteceu, que eu vi numa minissérie, esse fato específico dessa minissérie, Ligações Perigosas, né, que passou na Globo, foi uma coisa que assim, o Augusto, que é o personagem do Selton Mello, ele tem que seduzir a Cecília, eu não me lembro o nome da atriz, porque a Patrícia Pilar pediu que era a personagem dela, né, a Isabel. O que acontece? O Augusto, ele seduz a Cecília, só que quando eles vão transar, ela fala que não, e ele diz... Você vai gostar. E de certa forma ele acaba forçando. Por quê? Porque ele deita com ela na cama e força. E ela não tá gostando da situação. Depois muda o quadro e tudo. Mas de qualquer forma, foi um estupro. Porque ele começou forçando aquilo. E eu não gostei do fato de romantizar o estupro. Porque depois ela começou a gostar daquilo. E isso é estranho. É muito absurdo a gente ter que gravar um vídeo sobre isso pra tentar chamar a atenção das pessoas e educá-las de forma que elas entendam o que está acontecendo e que parem de fazer o que fazem. É muito pesado isso, para vocês verem como é um assunto acontece toda hora. Então pensem em tudo que a tia Nanda falou, tá? Eu não sou socióloga, não sou psicóloga, não sou sexóloga, não sou nada. Eu sou mulher, só isso. Eu me coloco no lugar das outras que sofreram esse abuso, me coloco no lugar de pessoas que são assediadas e eu vejo que é um absurdo e eu me sinto ofendida. Eu me sinto ofendida. Porque não era o meu corpo, mas era o corpo de uma semelhante. E isso é muito forte. Vocês têm que pensar nisso. O que você tem que fazer é amparar aquela pessoa. Você tem que ampará-la e não julgá-la ou criticá-la. Jamais. Você tem que amparar aquela pessoa. Eu falei muito, mas é isso. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. É um assunto difícil e tudo mais, mas me diga nos comentários o que vocês acham. Se você que é mulher, se já aconteceu algo com você, com alguma amiga. Se não quiser falar, não precisa, porque tem mulher que não gosta de falar sobre. Mas comenta aí, eu vou responder vocês com certeza. Se você gostou, clique em gostei logo aqui embaixo. E se você ainda não é uma preguicinha, por favor, se inscreva logo aqui embaixo também. Um beijo no coração e até a próxima.